Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sr. Lago Carpa e hoje eu vou estar gravando um vídeo de um assunto bem interessante, gente. Como montar o seu lago, tá? Do início ao fim do lago. Vou falar para vocês todas as etapas. Vai ser um vídeo bem legal, porque vai tirar muita dúvida, tá? Para você que vai entrar para o hobby, ou você que tem vontade de ter apenas um lago, né? Ornamental na sua casa, na sua empresa, na sua chácara, na sua fazenda, enfim, em qualquer lugar. Gente, dá para a gente fazer lagos em todos os lugares que a gente imagina, tá? É só ter o solo ou ter uma área plana. Inclusive dentro das casas, gente. Dentro dos apartamentos dá para a gente fazer lagos, tá? Mas antes disso, eu quero falar para vocês que é muito importante você fazer seu comentário se você gostou do vídeo ou se você não gostou de algum tema que a gente vai estar falando aqui novamente. Por que eu vou falar isso novamente? A gente está voltando com os nossos vídeos, gente, né? Essa que é a parte legal. Nós estávamos ajustando a casa, a Lago Carpa passou por algumas mudanças, eu estava trabalhando bastante em cima do desenvolvimento de alguns produtos, alguns projetos novos que a gente implantou, né? O nosso processo da Lago Carpa hoje já está quase do jeito que eu queria que fosse, há muito tempo atrás, mas eu ajustei isso junto com a minha equipe. Eu sou muito grato à minha equipe, e sou grato a você também que curte o nosso canal. Mas para curtir, gente, tem que dar o likezinho, né? Tem que fazer seu comentário, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, né? E dizem que isso dá mais engajamento para o nosso canal para chegar esse conteúdo para muito mais pessoas, tá bom? Eu vou ficar muito grato se você fizer isso. Então vamos lá, gente. O que você precisa saber para fazer um lago? Primeiramente é planejamento, tá? Porque como eu sempre falo aqui no canal, é você ter planejamento, porque você vai ter responsabilidade por mais alguma coisa que você vai estar adquirindo. Então, assim, planejamento financeiro, planejamento de tempo, planejamento, vamos assim dizer, se você tem criança, né, se você tem animais, planejamento do local, principalmente, se tem muitas folhas, né, sol excessivo, todas essas coisas eu quero falar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, o local do lago, tá? O local do lago, gente, como eu falei, pode ser em qualquer lugar que seja plano, tá? Essa condição de planicidade, muitas vezes também não é verdade, tá? Porque a gente até fez lagos em morro já, gente. Só que daí você vai ter que fazer uma área plana em cima desse morro. Você vai ter que escavar e fazer essa preparação. É possível, senhor Lago Carpa? É, gente, tá? Então, com o uso da nossa manta exclusiva, que eu estou com ela aqui, vou falar bastante sobre ela hoje. Por quê, gente? Para construir um lago, tá? Hoje, eu entendo que o coração desse lago é a manta. Depois eu vou falar sobre filtragem, sobre equipamentos. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre a questão lago, a escolha do lago, né? Então a manta é muito importante. Então, se você fez uma área plana, tá? Você decidiu onde você vai fazer, você pode se fazer esse lago, né? Então, o que é mais importante? É saber as dimensões de quanto que você vai precisar de manta PVC, Lago Carpa. Essa manta PVC, gente, é a área do lago, certo? Não, é o perímetro. Então, lá quando a gente estuda na escola lá e a professora fala de perímetro para a gente, né? Então, perímetro, gente, é o percurso que a manta vai percorrer por dentro do seu lago, tá? Então, assim, é fácil calcular isso, senhor Lago Carpa? É fácil, tá? Você vai comprar, se você for fazer seu lago nessa largura que está aqui, vamos supor 2 metros, aí você quer fazer um lago com 60 centímetros de profundidade, você vai ter que somar a largura de baixo, com mais 2 vezes a altura de 60 centímetros e mais uns 10 a 20 centímetros por lado de sobreposição da manta. Então, isso é uma somatória, gente, tá? Essa somatória de medidas vai dar o tamanho da sua manta. Só que daí, eu vou falar uma coisa para vocês. Se você está preocupado que isso é muito difícil, tá? É só você entrar em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp aqui, né? E eles vão te dar todas as instruções. Você só precisa mandar fotos para nós e a medida que você deseja fazer. E esses especialistas aqui da Lago Carpa vão poder fazer a medida para você da manta. Além disso, vai estar dimensionando a quantidade de areia ou substrato negro, vai dimensionar qual é a melhor filtragem e
qual a filtragem cabe no seu bolso? Porque hoje, gente, como eu falei no início, eu trabalhei bastante aqui na Lago Carpa nos últimos tempos para desenvolver os nossos filtros, né? Que são 4. E uma outra oportunidade eu vou falar para vocês. Mas então não vamos voltando à história do dimensionamento do seu lago, gente, né? O que é importante, gente? Além de você ter escolhido a área plana, dimensionado a manta, você vai se preocupar sobre o solo que você escavou. Se você escavou o solo, ele é livre de raízes, ele é livre de entulhos, resto de construções, ou ele é livre de pedras, é tudo muito mais simples, tá? O barro, a areia, a argila são materiais que vão acomodar a manta com maior tranquilidade, né? Poxa vida, mas senhor Lago Carpa, onde eu cavei o meu lago, né? Vamos falar agora na etapa da escavação. Eu cavei o meu lago, senhor Lago Carpa. Nossa, eu encontrei um monte de pedrinhas, pedras maiores, menores. Quando eu escavei, tive maior dificuldade, ficou um monte de coisa pontiaguda, né? Teve um monte de raízes que a gente tentou cortar até com a tesoura de poda, cortamos com o machado e ainda ficou muita coisa aparente. O que eu faço? Aí, gente, eu recomendo você fazer um farofão de areia, tá? Para fazer uma proteção mecânica mais grosseira, tá? Eu chamo grosseira porque essa aqui é a manta geotêxtil da Lago Carpa, tá? E ela faz a proteção mecânica mais fina. Depois eu vou falar para vocês o que ela faz, tá? Mas vamos lá. Voltando então com essa proteção mecânica do seu lago com areia. Esse farofão. O farofão, gente, eu falo farofão porque realmente é uma farofa igual a quem gosta de fazer bolo, sabe como é que é. Vai mistura de 2 elementos, ou 3, né? Depende de como é que vai ser a sua farofa. Mas o nosso vai ser 2 elementos. O que? Vai ser uma areia grossa, limpa, né? Uma areia limpa de resíduos grossos, para a gente não cair no problema pontiagudo novamente, com cimento de construção, qualquer cimento. Qual a proporção, senhor Lago Carpa? 10 partes de areia para 1 parte de cimento. Mas, pô, seu Lago Carpa, isso não vai me dar não vai ficar sustentável, porque é muito pouco o cimento. Nós não estamos aqui, gente, discutindo para ele ser uma proteção de impermeabilização do seu lago, porque quem vai fazer a impermeabilização do seu lago vai ser a manta. Nós estamos falando de proteção mecânica. Essa proteção mecânica, eu falo para você botar um pouco de cimento dentro para ela não ficar desabando, porque muitas vezes você vai colocar uma areia no lago, né, e vai tentar fazer essa proteção mecânica e ela vai começar a escorrer, né? Então, o cimento vai dar um pouco de liga. Então, como é que eu faço isso, seu Lago Carpa? Agora eu vou dar a dica, né? Você escavou, tem um monte de pedregulhos e você já fez o farofão no fundo do lago mesmo, que é as 10 partes de areia e 1 parte de cimento. Você vai pegar uma mangueira de jardim e vai molhar esse solo. Quando você molhar o solo, você vai pegar esse farofão, vai colocar contra, né? Usando uma pá, usando a mão, usando qualquer ferramenta, ele vai naturalmente se fixar, porque a nossa parede inclinada não vai começar a cair esse farofão. Então, essa é a técnica, gente. Olha só, presta atenção, hein? Então, se o solo estiver totalmente seco, você vai dar uma umedecida nele, entendeu? Nós vamos deixar ele um pouco úmido para esse farofão se fixar. E aí vai haver uma reação natural do cimento, que quando ele fica úmido, ele começa a ficar rígido, tá? Então, ele vai ficar semi-rígido e não vai ter necessidade de você se preocupar que não que não vai ter necessidade, né? Então, assim, a função disso ali é te dar proteção mecânica. Se você tiver uma raiz maior, ou se você tiver um material pontiagudo maior, lá você vai ter que depositar esse farofão em maior quantidade. É realmente fazer uma proteção mecânica. Depois você bata com a mão, sinta se realmente você sente alguma coisa pontiaguda. Se você não sente mais nada pontiagudo, está pronto, gente. Então, assim, seu Lago Carpa, mas daí eu tenho só uma parte do meu lago que é uma situação dessa, a outra é totalmente argila, lisinho. Eu preciso fazer lá? Claro que não, gente. Não vamos jogar dinheiro fora, tá? Essa é uma condição necessária para onde tem produtos, objetos pontiagudos ou raízes, tá? Gente, agora eu vou falar para vocês da sua proteção mecânica fina. Por incrível que pareça, gente, eu já vi na minha vida desses 25 anos montando lagos, né? Que o geotêxtil, ele é capaz, tá? De fazer a proteção mecânica assim, ó, magnificamente, porque as raízes das plantas, elas vêm e não conseguem perfurar
o geotêxtil, tá? Ela tenta forçar e ela não consegue vencer. Por quê? A trama do geotêxtil, ela é bem fechadinha. Daí o que essa raiz faz? Ela a gente ganha ela no cansaço, mais ou menos. Ela pega, se curva e vai procurar um outro caminho. Mas tome muito cuidado, gente, tá? Isso, a proteção mecânica do geotêxtil, nem tudo está resolvido. As raízes, por incrível que pareça, elas são... A natureza é perfeita, gente, né? A gente não sabe disso. Muitas vezes as raízes vêm, não sei se vocês estão conseguindo ver, e passam por cima do geotêxtil e tentam perfurar a manta, né? Aí é que entra a manta que eu desenvolvi, gente. Que nós aqui da Lago Carpa, a minha equipe me ajudou a desenvolver. Se isso acontecer, a manta PVC da Lago Carpa, ela é tramada com fios de nylon. Então, se isso eventualmente acontecer, a raiz não vai conseguir vencer essa manta PVC, tá? Por quê? Ela faz a mesma função do que eu falei anteriormente do geotêxtil. A rigidez dela, a trama dela ser bem fechadinha, ela não tem tanta elasticidade assim, ela não consegue penetrar, né? Se eventualmente a raiz passar por cima. Eu já vi acontecer isso, gente. As raízes são assim, eu vou dizer até que elas são inteligentes, elas sabem o caminho. Por que elas fazem esse percurso? Gente, eu não entendo muito de botânica ou o estudo disso, mas, por incrível que pareça, as raízes das plantas vão buscar água. A água para elas é sobrevivência. Então, isso acaba ocorrendo porque elas sabem que dentro do lago tem água, elas vão buscar água. Então, elas querem se prevalecer dessa água para poder manter a vida delas, né? E aí, gente, o que eu vou falar para vocês? Vocês vão ter mais uma manta geotêxtil dentro do sanduíche, tá? E essa segunda manta geotêxtil vai te proteger de raízes? Não vai, gente, tá? Então, por isso, o conjunto perfeito é o conjunto da Lago Carpa. A manta geotêxtil Lago Carpa, a manta PVC Lago Carpa e, novamente, a manta geotêxtil. Você fez esse sanduíche, tá? Você já fez a proteção mecânica lá da areia, né? Com o cimento, as 10 partes de areia e uma parte de cimento, onde você eventualmente tiver as raízes e as partes pontiagudas. Lembra que eu falei isso no vídeo, né? Então, assim, você vai estar fazendo esse sanduíche. Quando você fizer a segunda camada do geotêxtil, a primeira camada é a proteção mecânica das raízes. Ela tem que ser bem transpassada. Às vezes até a gente conta uns 10 ou 20% a mais do produto para te dar uma boa proteção, para ela avançar bem por cima da área do lago, assim, mais ou menos como eu estou mostrando aqui, né? Aqui vem a manta PVC e a manta geotêxtil. A manta geotêxtil, a segunda camada, gente, é muito importante você deixar uma pequena sobrinha da manta PVC aparecendo para cima, tá? Pode ser um dedo, pode ser 2 dedos, né? Para quê? Se ela eventualmente se juntar para fora aqui, ó, né? E se juntar com a outra manta geotêxtil, o que ela vai fazer? Essa manta ela vai ficar encharcada de água, ela vai estar conversando com essa por um toque, né? E ela vai começar a beber água para fora do teu lago. E você vai achar que o teu lago está vazando e não tem nada a ver com isso, gente. Não está vazando o seu lago. E sim, é uma capilarização do seu geotêxtil que você vai ter a falsa impressão de um vazamento. Isso acontece muito no meu pós-vendas. Eu falo muito isso aqui no Instagram, falo no YouTube, e as pessoas acabam esquecendo, achando que isso não é importante. E esses detalhes, gente, são muito importantes. Outra coisa que eu quero falar para vocês, gente, tá? Se você quer fazer um lago na parte do fundo, tá? Onde você não tem uma preparação para fazer uma prainha. Para fazer uma prainha, gente, tem toda uma preparação, tá? Isso eu vou falar em um outro vídeo. Mas se você fizer um lago mais convencional, o fundo, gente, da escavação, ele tem que ser tão plano quanto essa mesa aqui, ó, tá? Porque, por incrível que pareça, se você fizer um mínimo de inclinação, tá? A areia vai parar sempre no lugar mais fundo, tá? O substrato negro já é um pouco mais difícil, tá? Porque o nosso substrato negro, a granometria dele é um pouco maior, né? E aí dificulta um pouco o deslocamento dele. Mas a areia, Lago Carpa, os grãos são finíssimos, finíssimos mesmo. Por isso, a excelência do produto, tá? Que as carpas conseguem ficar remoendo, ficar revirando o fundo e deixar sempre a excelência dessa claridade que a nossa areia Lago Carpa deixa. Então, é um conjunto de coisas para deixar essa areia limpa. Mas uma delas, o mais importante hoje, é que eu estou falando nesse vídeo, é sobre a montagem do lago, a base do seu lago. Então, a base do fundo do teu lago tem que ser bem plana, tá?
E a parede do seu lago, como é que funciona? Seu lago carpa, quanto que eu deixo de inclinação? Eu vou deixar assim mais ou menos bem inclinado porque eu tenho medo que as pedras rolem, né? Errado, gente. Vamos falar sobre a inclinação lateral do seu lago. Eu sempre falo que o meu eixo zero é esse aqui, ó, tá? 90 graus. Eu vou dar uma pequena inclinação somente de 15 graus, gente, só. Por quê? Já é o suficiente para você ir acomodando as suas fieiras de pedra. As pedras vão naturalmente tendo um pequeno encosto, uma pequena acomodação para não ter problema delas caírem. Essa pequena acomodação você vai fazer da seguinte maneira, gente. Você vai fazer a escolha das pedras agora, né? Então, sempre as pedras maiores, tá? Vão começar a ser colocadas primeiro. E eu sempre digo, gente, eu sempre faço a primeira fileira de pedras. É como assentar tijolos, gente. É como assentar blocos de concreto. Eu nunca vi um pedreiro levantando uma parede de tijolos, um tijolo em cima do outro, um tijolo em cima do outro. Eles sempre fazem fileiras, né? Eles correm o perfil da parede com os tijolos e daí vem a segunda fileira e ele vem fazendo a amarração, fica entrelaçado um dentro do outro. As pedras a gente vai fazer da mesma forma. É muito simples isso, gente, não tem segredo, né? Então, outra coisa que eu quero falar para vocês, gente, as pedras, elas são produtos naturais, a natureza fez as pedras para a gente vai se dispor delas, né? Então, assim, mas senhor Lago Carpa, eu vou escolher todas as grandes primeiro, mas daí eu não posso botar nenhuma pequenininha. Claro que pode botar uma menor, uma média, enfim, você vai fazer a escolha, o lago é seu, tá? Então, essa é a grande vantagem do hobby, a gente sonha como montar e realiza, fazendo essa verdadeira arte que é a montagem. Como é o meu aquário aqui atrás, gente? Eu gosto do aquário assim, dessa forma. Eu tenho rochas Zanzibar ali, eu tenho um tronco aqui, tenho mais uma Zanzibar, outros troncos, e aí eu fiz esse substrato dessa forma, né? Mas isso nós estamos falando de aquário, não tem nada a ver com o assunto aqui. Eu só estou dando o exemplo que a escolha de como colocar as pedras é sua, gente, né? Então isso é um ponto muito importante para você fazer. A escolha das pedras, né? E ainda posso dizer mais, gente, tá? Você pode optar ou escolher em fazer um lago sem pedras, somente com substrato. Mas, senhor Lago Carpa, daí eu posso usar o substrato branco, o claro? Não, gente. Agora eu quero explicar por quê. Porque o que vai acontecer? A partir do momento que você não colocou pedras na parede do seu lago, tá? Estou falando mais de um lago mais convencional. Aqui eu não estou falando de piscina natural, né? Nem de piscina biológica. Estou falando de um lago mais tradicional, né? Então, se você não optou em colocar pedras nas paredes, você também não vai colocar a segunda camada de geotêxtil, porque não há necessidade. Porque o geotêxtil é a proteção mecânica, gente, para as pedras, quando você colocar, eventualmente não perfurarem a sua manta, certo? Mesmo que a manta é tramada, ela tem toda uma segurança, a gente não pode descartar nada de segurança. Segurança é segurança, a palavra já diz, né? Então, se você optar por não colocar pedras na parede, o que vai acontecer? Vai criar bastante limo aqui, tá? Esse limo vai se desprender com o passar dos anos, né? E vai ficar embaixo no substrato branco. E aí você não vai ficar feliz. Por quê? Não tem como evitar. Essas algas que grudam aqui são algas petecas, tá? Que é um problema que a gente tem com isso. E eles vão se fixar no fundo. Vão acabar se soltando e ficar em cima da areia e não vai ficar bonito, gente. Então, assim, lago sem pedras, substrato preto. Lago com pedras, você tem duas opções de substrato, tanto o preto como o areia branca Lago Carpa, tá? Então, fica essa dica para vocês também. Por quê? O substrato negro, se soltar essas algas que estão na parede, né? Que a gente pode deixar a imagem aqui para vocês, ela vai ficar em cima do substrato negro e você não vai nem perceber, tá? Então, essa é a dica. E a outra dica, gente, o substrato negro, gente, nosso da Lago Carpa, ele é um produto fantástico, porque ele consegue fazer a mineralização da nossa água. Não é à toa que a gente fala que a gente toma água mineral. A água mineral porque tem os sais minerais. E o substrato negro, ele consegue liberar isso na sua água, tá? E mantendo sempre seu pH em 7,4. Por isso eu tenho o substrato negro aqui atrás, onde o meu aquário é de ciclídeos africanos, tá?
meu pH está em 5,4, 5,6, desculpa, 7,4, 7,6 aqui, porque ainda tenho mais algumas rochas Zanzibar para me auxiliar aqui, para elevar o pH, porque vocês sabem que os ciclídeos, ou para quem não sabe, os ciclídeos são animais de pH bastante alcalino, né? Então isso é importante. E as carpas também gostam do pH entre 7,4 e 7,6, tá? E é uma condição que o substrato negro vai te deixar bem tranquilo quanto a isso, tá? Então essa mineralização ocorre naturalmente. Tá bom, gente? Então, assim, hoje esse vídeo foi um pouco mais curto, tá? Eu quis falar para vocês sobre uma questão de como os princípios básicos para você ter um lago, a escavação. Como você vai preparar a parede, como você vai preparar o fundo. Numa próxima oportunidade, eu vou falar como se faz a prainha, gente. O tão sonhado forma de como fazer a prainha. Então, não se esqueça de deixar o like, tá? Aqui, se inscrever no nosso canal e deixar o sininho ativo, porque o próximo vídeo que eu postar, você vai ser lembrado pelo YouTube. Tá bom, gente? Então, eu queria deixar uma coisa para vocês aqui. Nós não somos os donos da verdade, mas adoramos falar muito sobre isso. Até o próximo vídeo, gente. Muito obrigado.